Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo tapete com essa composição de cores maravilhosa. Olha só que bacana que ele fica, um tapete trabalhado com pontos altos e um bico especial para dar um charme na peça. Nós trabalhamos aqui a largura do nosso tapete, vou instruir a quantidade de correntes que você vai começar a sua peça, e depois nós vamos trabalhar o comprimento em carreiras de ida e volta. Veja só que lindo que ele fica. A seguir, eu vou passar aqui todas as instruções para você fazer a sua peça. Veja que perfeição esse ponto. Olha só que bacana. Aqui a gente usa apenas pontos altos e correntes. E a gente tem esse resultado aqui. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. E vamos para a aula. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje são 4 cores do barbante supremo predileto, número 6. Aqui eu tô mostrando a cor verde oliva, mas na nossa videoaula nós vamos usar cru, café com leite, vamos usar também aqui esse tom de azul, que é o azul petróleo, e a gente vai usar também aqui a cor goiaba. Nós vamos usar aqui essas 4 cores para fazer a composição da nossa peça, que vai ficar muito legal. Então, aqui pra gente começar, você pode escolher qualquer das cores para você começar, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar o nosso número de correntes, que equivale à largura da nossa peça, e depois nós vamos trabalhar aqui o nosso comprimento. Então, você vai precisar de um de cada dessas 4 cores mencionadas. Então, para começarmos a nossa peça, eu escolhi aqui a cor cru para começar. A agulha que eu vou utilizar aqui é a número 3,75, mas você pode usar a 3,5 também, pode usar a 4, a 3, conforme você preferir, tá? Então, já fiz aqui as minhas 60 correntes para adiantar, que equivalem aqui à largura da minha peça. E então, depois de fazer as 60 correntes aqui da nossa peça, eu vou laçar o meu fio, vou voltar na minha 4ª corrente, a que está na agulha não conta, 1, 2, 3, na 4ª corrente, e trabalho 2 pontos altos aqui dentro dessa 4ª corrente, para ficar aqui um total de 3 pontos altos, certo? Contando com as 2 correntes. Faço uma corrente, vou pular 3 correntes de base, 1, 2, 3, vou lá na próxima e trabalho 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos dentro dessa 4ª corrente, ficando assim. Uma corrente, pulo 3 correntes de base, vou lá na 4ª e trabalho mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui na peça. Ficando desta forma aqui, olha só. Uma corrente, pulo 3 correntes de base, vou na 4ª e trabalho mais um bloquinho de 3 pontos altos, todos dentro dessa mesma 4ª corrente. Uma corrente e dou sequência dessa forma, trabalhando meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, e sempre pulando 3 correntes de base. Chegando aqui ao final da minha carreira, então, trabalhei os meus bloquinhos de 3 pontos. Chegando aqui ao final das 60 correntes, a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, aqui 4 correntes. Então, laço meu fio, vou lá na última e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos aqui no final. Ficando desta forma aqui. Agora, eu trabalho 4 correntes, que são 3 para subir e 1 de espaço, ali de intervalo. Viro a minha peça, laço meu fio e venho aqui nesse espaço que eu tenho aqui. Trabalho um ponto alto,
laço meu fio e agora vou trabalhar um ponto alto alongado aqui dentro dessa minha corrente aqui. Como eu tenho 3, eu vou na corrente do meio, laço meu fio, insiro a minha agulha lá no meu ponto do meio, olha só, pegando todo ele, alongo e faço o meu ponto alto. Laço meu fio e trabalho mais um ponto alto aqui nesse espaço. Então, a gente trabalhou um ponto alto normal, um ponto alto alongado pegando lá embaixo e um ponto alto para finalizar. Uma corrente, vou para o próximo ponto, aqui a próxima alça, e faço um ponto alto, laço meu fio, vou lá naquela correntinha do meio, pegar toda ela, alongo esse ponto, trago o meu fio e faço o ponto alto. Laço meu fio, ponto alto aqui nesse meu espaço aqui da minha peça. Então, aqui eu já tenho 3 também. Uma corrente, laço meu fio, ponto alto aqui no intervalo de uma corrente, laço meu fio, vou lá pegar toda aquela minha correntinha e fazer o meu ponto alto alongado. Se você perceber, a gente tá meio que preenchendo esse espaço que estava vazio, certo? Uma corrente, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço, trabalho um ponto alto, vou lá na minha corrente do meio, alongo o meu fio e faço o meu segundo ponto alto, e aqui nesse mesmo espaço, o meu terceiro ponto alto. Uma corrente, e aí você vai notar que ele vai ficar dessa forma aqui. Olha só. Então, eu vou dando sequência nesses pontos até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz o meu último motivo, faço uma corrente e termino com um ponto alto aqui em cima deste último ponto, que é exatamente para formar aqui como se fosse 4 correntes daqui do nosso início, certo? Agora, vamos iniciar uma nova carreira. Trabalhamos aqui 3 correntes, viro a minha peça, já laço o meu fio, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio pra gente trabalhar. Olha só, então agora, ao invés de ir lá pro próximo espaço, nós vamos começar a fazer nosso ponto aqui já. Então, essas 3 correntes equivalem a um ponto, agora eu vou trabalhar nesse meu ponto do meio. Como aqui eu tenho 3 pontos, eu vou no do meio, laço o meu fio e agora eu vou trabalhar nessas 2 alcinhas aqui, pegando todo ele. Então, laço o meu fio, insiro a agulha lá, pegando as 2 alcinhas aqui, alongo e trabalho o meu ponto alto. Olha só. Então, aqui eu já tenho 2, o terceiro eu faço aqui nesse mesmo espaço de uma corrente, ficando assim. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço e repito a mesma coisa. Um ponto alto aqui dentro dessa alça, um ponto alto pegando essas 2 alças do meu ponto alto do meio e um ponto alto aqui. Então, vamos lá. Um ponto alto, laço meu fio, vou ali no meu ponto do meio, pegando as 2 alças dele, olha só. Trago o meu fio, alongo um pouquinho e faço o meu ponto alto. E mais um ponto alto aqui para finalizar, porque nós estamos trabalhando com bloquinhos de 3 pontos, certo? Uma corrente, novamente, vamos lá para o próximo espaço, um ponto alto alongado, pegando nas 2 alças do meu ponto da primeira carreira, e um ponto alto aqui nesse outro espaço, para completar os meus 3 pontos. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar até chegar ao final da nossa carreira. Chegando aqui ao final da minha carreira, trabalho a minha uma corrente. Agora, eu tenho aqui na frente a minha alça de 4 correntes. Então, trabalho um ponto alto, um ponto alto alongado lá no meu ponto do meio, e um ponto alto aqui para terminar, no caso, o meu motivo. Olha só. Então, aqui eu finalizei as minhas 3 carreiras aqui, certo?
Agora, nós vamos fazer a troca de cor aqui da nossa peça, tá? Então, para fazer a troca de cor, esse fio eu vou cortar, vou deixar ele mais compridinho para que eu possa fazer o arremate dele depois. E agora, eu vou passar para a cor café com leite. Então, quando eu for fazer a troca de cor, esse último ponto alto aqui, eu vou fazer apenas a metade dele, certo? E deixar na espera. Aí, eu vou pegar a minha cor café com leite e vou colocar aqui, puxar para terminar o ponto. Agora, eu vou iniciar como eu fiz na minha segunda carreira, que são 4 correntes. 3 para subir e 1 de espaço. Essa parte aqui vai ficar solta, depois você faz o arremate. Pode dar 2 nozinhos, pode arrematar da forma que você quiser. Vira a peça e a gente vai começar a trabalhar a nossa carreira. Então, aqui, se você quiser já arrematar, por exemplo, você pode dar 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado para não repuxar o trabalho. O segundo, você pode apertar um pouco mais, e aí a gente vai tendo aqui a nossa carreira, no caso, a nossa quarta carreira, porque nós vamos trabalhar 3 carreiras de cada cor. Então, fiz aqui as minhas 4 correntes, laço o meu fio e vou lá para o meu espaço aqui de uma corrente. Lembrando que a gente vai trabalhar uma carreira finalizando dessa forma e uma começando assim com 3 pontos e a outra começando com 4 correntes. Então, essa peça ela é composta por essas 2 carreiras, então a gente só faz a repetição, certo? Um ponto alto, agora eu vou trabalhar um ponto alto lá, exatamente onde eu tava pegando no meu ponto alto do meio. Como aqui eu tenho 3, então eu vou pegar nele ali para fazermos essa peça, olha só. A gente automaticamente preenche aquele espaço ali. Nesse início, pode não parecer fazer tanto sentido, mas depois, quando a gente começar a trabalhar mais carreiras, aí vai ficar mais visível para você. Uma corrente, vou lá para o meu próximo espaço, trabalho ponto alto, trabalho o meu ponto alto alongado e o meu ponto alto normal. Olha só. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho o meu ponto alto alongado pegando lá embaixo e o meu ponto alto normal. Uma corrente e vou dando sequência dessa forma até o final da minha carreira. Cheguei ao final da minha carreira, então, para terminar, faço uma corrente e um ponto alto aqui dentro desse espaço das 3 correntes que eu fiz, olha só. Então, eu terminei como eu comecei a nossa peça. Agora, nós vamos começar como nós começamos a carreira aqui de baixo, que são 3 correntes para subir, que equivalem a vez de um ponto alto, laço meu fio, venho aqui no meu ponto alto do meio para fazer o meu ponto alto alongado, aqui. E um ponto alto aqui nesse mesmo espaço, que é para totalizar o meu bloquinho de 3 pontos. As correntes, o ponto alto alongado e o ponto alto. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço. Um ponto alto, laço meu fio, ponto alto alongado e o ponto alto normal. Aqui você já consegue ver como ele vai formando ali o nosso desenho. Quando a gente trocar mais cores, você vai conseguir visualizar melhor. Então, desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, eu vou voltar e fazer mais uma carreira nesse ponto, porque nós estamos trabalhando aqui com 3 carreiras de cada cor, certo? Então, aqui não tem segredo, a partir de agora, você vai trabalhar dessa forma. Vou trabalhar aqui as minhas 3 carreiras,
E aí, eu volto para mostrar mais uma vez como a gente vai fazer a nossa troca de cor e depois a sequência que nós vamos fazer a nossa peça. Cheguei aqui ao final, então, trabalhei as minhas 3 carreiras. Para finalizar, a gente vai fazer aquele mesmo esquema de não terminar o último ponto, deixar apenas aqui a metade. A gente vai cortar o fio, vou deixar aqui, eu gosto de deixar sempre mais longo para poder fazer o arremate depois. E agora, vamos passar aqui para a nossa cor goiaba. Ou melhor, vamos começar aqui com azul e depois a gente passa pro goiaba. Vamos pro azul petróleo, tá? Então, aqui pra gente trabalhar com o nosso azul petróleo, vamos fazer a mesma coisa. Olha só. Aqui no nosso ponto que não está terminado, a gente vai passar aqui o nosso fio e vamos subir aqui as nossas 3 correntes. Que é para iniciar a nossa carreira. Aqui, se você já quiser dar o nozinho para não se perder ali, para sua peça não ficar solta, pode dar o seu nozinho ali ou arrematar como você quiser. Eu vou fazer o arremate dessa peça toda depois para ficar mais fácil. Então, aqui, fiz as 3 correntes, laço o meu fio, venho aqui no meu ponto alto do meio, faço o meu ponto alto alongado, laço o meu fio e faço o meu ponto alto normal. Olha só, temos aqui já a nossa carreira aqui de início na cor azul petróleo. Uma corrente, laço o meu fio, trabalho aqui um ponto alto normal, o meu ponto alto alongado. Aqui eu não tô fazendo nada diferente do que eu já ensinei pra você, tá? É apenas seguindo essa sequência mesmo, olha só. Então, aí, trabalho uma corrente e vou trabalhando esses meus motivos. Trabalho 3 carreiras nessa cor, depois eu troco para a cor goiaba. E assim sucessivamente. Então, aqui não tem segredo, você vai vendo que ele já vai se formando aqui, esse ponto fica maravilhoso. Olha só, ele já vai se formando aqui na nossa peça, tá vendo? A gente trabalha uma corrente e vamos dando sequência aqui no nosso ponto alto alongado e no nosso ponto alto para terminar o motivo. Sempre uma corrente de separação, e aí você vai vendo que essa combinação de cor vai ficando maravilhosa. Olha só, direito e avesso as carreiras são iguais, a gente vai tendo esse detalhe aqui da nossa peça. Então, para você dar continuidade, é só a gente ir trabalhando 3 carreiras de cada cor, né? Eu vou finalizar as carreiras, vou trocar para a cor goiaba, tá? Mais 3 carreiras na cor goiaba, e aí eu vou dando sequência aqui, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar e para te falar qual é a sequência de cor que você vai fazer na sua peça. Voltei aqui, então, trabalhei a minha peça, seguindo a sequência de cores desta forma aqui. Cru, café com leite, azul petróleo, goiaba e cru, esse é um bloco. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Depois, eu repeti novamente. O cru, café com leite, azul petróleo, goiaba e café com leite. Depois, eu repeti novamente do cru até o café com leite. Depois, novamente, do cru até o café com leite, que dá mais um bloco. Novamente, do cru até o café com leite. E finalizei a carreira aqui. Aqui eu vou fazer de novo porque desmanchou. Finalizei a carreira com um bloquinho aqui de cru, que é para finalizar exatamente como a gente começou na nossa peça. Então, faço uma corrente, termino aqui a minha peça com um ponto alto. Vou soltar aqui um pouquinho de fio para poder não desmanchar nosso trabalho ali. Então, olha só, eu tenho aqui
detalhe aqui da nossa peça. E agora eu vou tirar aqui em centímetros para você se basear no seu. Então, até aqui, eu já tenho um total de 90 centímetros, tá? Se você quiser fazer maior, pode fazer que também dá, ok? Então, agora nós vamos passar para a nossa parte final, que é a parte do nosso bico. Então, para fazermos o nosso bico, a gente terminou a nossa carreira desse lado aqui. Eu vou fazer aqui uma corrente, vou virar a peça e vou trabalhar aqui um ponto baixo já em cima do meu primeiro ponto. Agora, aqui onde eu tenho esse espaço, vou precisar igualar. Então, vou lá no meu ponto do meio e faço um ponto baixo. Nos próximos 3 pontos que eu tenho aqui, eu faço um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui na alça de uma correntinha, eu pego aqui nesse meu ponto do meio e faço um ponto baixo alongado. Você vai notar que eu estou fechando aqui essa parte, como a gente tem essa parte fechadinha aqui no início, ok? Então, essa aqui é uma carreira apenas de acabamento aqui para nossa peça. Feito o ponto baixo alongado, um ponto baixo para cada ponto de base aqui dos 3 pontos que a gente tem. Chegando aqui, onde eu tenho intervalo de uma corrente, no meu ponto do meio lá embaixo, um ponto baixo alongado, e assim eu sigo trabalhando até chegar lá ao final da carreira. A partir da próxima carreira que a gente vai começar a tecer o nosso bico, aqui a gente tá fazendo apenas a última carreira de acabamento antes do nosso bico. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz os meus pontos. Então, aqui no último ponto, você também vai precisar fazer, aqui no penúltimo ponto, o seu ponto baixo alongado e finalizar a carreira com pontos baixos. Faz uma corrente aqui para fechar, né, para travar o nosso fio, e aí a gente vai fechar aqui, ok? Então, você vai perceber que a sua peça precisa ficar início e final aqui do mesmo tamanho, tá? Da mesma largura. Então, o segredo para fazer isso é manter a tensão do seu ponto, aí você consegue deixar dessa forma, ok? Agora, a gente vai trocar nossa cor, né? Como nós cortamos o fio, a gente vai trocar a cor e vamos prender nesse ponto aqui do cantinho aqui da nossa peça. Olha só, bem aqui nesse canto. E aí, eu vou pegar aqui a cor café com leite, pra gente começar a fazer o nosso bico. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial no meu ponto. Vou prender lá, com ponto baixíssimo, e vou subir 2 correntes. Olha só. Laço meu fio. Nesse mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos incompletos. Desta forma aqui. Tendo os 3 pontos na agulha, laço, passo tudo, e agora faço aqui 5 correntes. Fiz as 5 correntes, laço o meu fio, venho nesse mesmo espaço que eu tenho aqui, e vou trabalhar mais 3 pontos altos incompletos. Então, a gente trabalha aqui nesse mesmo espaço os 3 pontos altos incompletos, fica 4 voltas porque uma é da correntinha, certo? Laço, passo tudo e ficou assim nosso primeiro canto. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, vou pular aqui 2 pontos de base, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, vou pular aqui 3 pontos de base, vou no próximo e prendo com ponto baixo. 3 correntes, vou pular 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e vou trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos altos incompletos. Ou seja, a gente tira só 2 alças e vai deixando na agulha.
Laça, passa tudo e fazemos aqui 5 correntes. E mais 3 pontos altos incompletos nesse mesmo ponto, que é para depois fecharmos tudo junto. Então, tem os 3 pontos altos incompletos, mais a alça da corrente. Laço, passo tudo. Vai ficando dessa forma aqui. Faço 3 correntes, vou pular 3 pontos de base, vou no quarto, prendo com ponto baixo. 3 correntes novamente, pulo 3 pontos de base, vou no quarto, prendo com ponto baixo. 3 correntes, pulo 3 pontos de base, vou lá no quarto e vou repetir o meu motivo de 3 pontos altos incompletos, ok? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui até chegar ao final aqui nesse canto. Então, vou trabalhar aqui até chegar nesse canto. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Cheguei aqui nesse meu canto, vai dar bem certinho aqui, se você seguir a quantidade de início do vídeo, vai dar bem certinho aqui a quantidade, certo? Sempre pulando 3 pontos, e aqui no último ponto, como aqui nesse primeiro a gente pulou 2 pontos de base, porque a gente tá bem perto do canto, então provavelmente se pulasse 3, nosso bico iria para lá, assim, dá uma repuxada, então aqui nós pulamos 2. Aqui, no final, sobraram 3 pontos. 1, 2, 3, então, eu vou pular 2, e nesse terceiro, eu vou fazer outro motivo como esse, que é o que a gente tá fazendo aqui na nossa peça toda. Então, laço o meu fio e venho pra cá, trabalhando os meus 3 pontos altos incompletos, pra depois eu fechar tudo de uma vez. 5 correntes. Nesse mesmo espaço, agora eu vou virar a minha peça aqui, porque eu vou precisar trabalhar aqui no comprimento dela, tá? Então, vou trabalhar aqui por todo esse comprimento, depois vou fazer essa outra parte aqui. Então, vamos lá. Laço o fio e trabalho aqui os meus 3 pontos altos incompletos. Fecho tudo, então, tenho o meu outro cantinho. 3 correntes. Vou pular aqui esses pontos de base, que equivale a 2, ponto baixo lá no próximo. A gente já tem aqui o nosso outro canto. Trabalho 3 correntes, vou pular aqui esse meu ponto, então, aqui, os últimos bloquinhos eu não dei aquele nozinho, eu vou dar um nozinho agora pra travar a peça, tá? Então, olha só. Aí, eu vou pular essa alça aqui, que equivale a 3 pontos, vou lá na próxima e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, olha só como vai ficando. Vou pular essa alça aqui e venho nessa fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos incompletos, as minhas 5 correntes e mais 3 pontos altos incompletos aqui nesse mesmo espaço, ok? Olha só, fecho tudo. Olha só como vai ficando a nossa peça, tá vendo? Agora, trabalho 3 correntes. Vou aqui pular esses meus pontos e venho aqui nesse meu espaço e trabalho um ponto baixo. 3 correntes, vou pular aqui esse meu ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. 3 correntes, vou pular esse motivo e venho nesse do meio para trabalhar aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos incompletos, aqui na minha peça, olha só. As minhas 5 correntes, que é o que eu já estava fazendo, e mais 3 pontos altos incompletos nesse mesmo ponto, que é para formar aqui a base para receber a nossa próxima carreira. Olha só, tá vendo? Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final.
Quando eu chegar lá no final, né, no meu outro canto, eu vou repetir o que eu fiz nessa parte aqui, que é na largura. Então, a gente vai trabalhar essa nossa carreira até chegar aqui nesse canto. Quando a gente chegar nesse canto, a gente vai repetir exatamente a mesma quantidade de motivos que a gente fez aqui. E depois, essa outra lateral vai ser a mesma quantidade de pontos que a gente fez desse lado, ok? Então, vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a volta da minha peça. Olha só como fica esses detalhes. Então, trabalhei até o final ali, completei toda a volta e deu bem certinho a quantidade de pontos. Então, desse lado e deste outro lado ficaram iguais e aqui também ficou igualzinho a quantidade de motivos ali da nossa peça. Agora, para finalizar, então, faço as minhas últimas 3 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo aqui onde eu comecei, onde eu tenho aqui o meu fechamento. Vou puxar aqui esse fio, vou cortar, então, aqui eu fiz uma correntinha só para ali travar e depois eu vou fazer o arremate das nossas peças, ali dos nossos fios. Então, agora a gente vai trocar de cor aqui. Eu vou trocar, se você quiser, pode fazer da mesma cor, mas eu vou usar aqui o azul petróleo para fazer essa parte do bico e depois vou finalizar a carreira com aqui a cor café com leite. Então, eu vou começar bem aqui, vou escolher qualquer canto para eu começar, tá? Vou escolher esse canto aqui para eu começar, porque o que nós fizermos nesse canto aqui, você vai repetir em todos os outros e durante toda a sua peça, tá? Aqui eu posso fazer uma laçadinha inicial, ou eu posso, por exemplo, começar aqui a minha primeira correntinha com o fio menor e as outras duas com o fio maior. Depois, eu ajusto aqui para fazer o arremate, certo? Então, dentro desse espaço aqui, eu vou trabalhar 9 pontos altos. Então, fiz aqui os meus 9 pontos altos, que aqui que são 3 correntes e mais 8 pontos altos. Essas 3 correntes equivalem a 1 ponto, então, a gente tem 9 pontos altos aqui dentro. Logo aqui à minha frente, eu tenho 3 alças de 3 correntes. Eu vou fazer um ponto baixo na minha primeira alça, certo? Agora, eu vou trabalhar 3 correntes, vou pular essa alça aqui e vou lá na outra alça fazer outro ponto baixo, ficando assim. Laço o meu fio e dentro desse espaço aqui, eu vou trabalhar mais 9 pontos altos, ok? Então, aqui, quando a gente termina o nosso ponto baixo, a gente vem direto dentro dessa alça aqui e vamos trabalhar os mesmos 9 pontos altos aqui dentro da nossa peça. Então, já tenho 3, 4, 5, aqui eu tô fazendo mais rapidinho, porque você já sabe como se faz o ponto alto, então, eu estou fazendo aqui para acelerar. Se você preferir, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer os seus 9 pontos. Então, já tenho 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos. Ponto baixo dentro da primeira alça, 3 correntes, ponto baixo lá na outra alça. E agora, eu cheguei aqui nesse meu canto. Nesse canto aqui, ao invés de trabalhar 9 pontos altos, eu vou trabalhar 11 para formar o nosso cantinho. Então, aqui dentro desse canto e todos os outros 3, eu vou trabalhar 11 pontos altos. Trabalhei aqui, então, 11 pontos altos, você vai perceber que ele ficou um pouquinho maior que esse daqui, porque a gente tem 2 pontos a mais, e aí a gente vai trabalhar dessa forma nos nossos 4 cantos aqui da nossa peça, certo? Feitos os 11 pontos altos, ponto baixo aqui na primeira alça, 3 correntes, ponto baixo lá na outra alça, olha só. Laço meu fio e vou lá para minha alça de 5 correntes,
trabalhar os meus 9 pontos altos, certo? Então, somente nos 4 cantos que a gente trabalha fazendo os nossos 11 pontos altos e nos demais a gente trabalha 9 pontos altos, que é para deixar simétrico aqui a nossa peça, ok? Então, aqui já tenho 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos dentro desse espaço, olha só, tá vendo? Então, aqui, prendo com ponto baixo na primeira alça, faço 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Laço meu fio e vou direto por outro motivo trabalhar os 9 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final da nossa carreira, lembrando sempre que nos 4 cantinhos são 11 pontos altos, e aí você vai trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira, e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a nossa última carreira. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça, olha só como fica esse bico. Então, trabalhei por toda a minha carreira, fazendo ali os 11 pontos altos nos 4 cantos e os 9 pontos altos nos demais. Agora, para finalizar a carreira, eu comecei aqui. Então, para finalizar a carreira, prendo, faço o meu último motivo, prendo com ponto baixo, faço as 3 correntes, ponto baixo na outra alça e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou cortar o meu fio, eu gosto de deixar sempre ali maior, para poder fazer o arremate depois. Então, puxo meu fio todo para frente, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu terminei, jogo meu fio lá para trás, para ficar um acabamento perfeito. E aqui, onde eu tenho o que eu comecei, eu já vou dar 2 nozinhos aqui, para depois esconder esse fio. Então, aqui, dou 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado, o segundo eu posso apertar para não repuxar, depois eu pego a agulha de tapeçaria e passo aqui escondendo esse fio, certo? Então, aqui a gente tá perto do canto, eu vou trabalhar aqui perto do canto também, para que você possa, quando a gente fizer esse canto aqui, você faça em todos os outros cantos, que fica bem mais fácil, tá? Então, a gente vai trabalhar começando por aqui, para poder fazer o canto, para que você possa repetir em todos os outros. Nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial, ou você pode fazer conforme você preferir. Aqui eu gosto de deixar sempre maior para poder esconder o fio por mais pontos possíveis. Aqui, então, eu fiz o meu nozinho inicial e voltei com a cor café com leite para trabalhar, certo? Então, vou pegar esse canto aqui que a gente tem, olha só. Vou em cima, vou pegar meu bloco aqui de 9 pontos. Vou pegar esse primeiro ponto e vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo ponto, 3 correntes, e aqui vamos fazer um ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto, subo 3 correntes e faço o meu ponto picô. Então, se você observar aqui, nós vamos fazer um ponto baixo separado, e no outro ponto baixo, eu já subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Um ponto baixo separado, no outro ponto baixo, a gente vai trabalhar aqui as 3 correntes para fazer o nosso ponto picô. Ponto baixo no último ponto. E aí, você vai observar que nós temos 4 picôs aqui na nossa peça. Olha só, começamos com ponto baixo sozinho, depois fizemos ponto baixo com picô. Ponto baixo com picô, e assim eu fui trabalhando, certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, terminei com ponto baixo esse meu bloco, eu faço uma corrente e venho aqui nessas 2 alças, pegando essas 2 alças e fazendo um ponto baixo.
uma corrente, e aí eu vou direto lá em cima do meu bloquinho de 11 pontos altos, que é o bloquinho aqui do canto da minha peça, olha só. Então, a gente vai trabalhar ali um ponto baixo no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, a gente trabalha um ponto baixo, olha só como fica esse detalhe aqui. No segundo ponto, a gente faz um ponto baixo, sobe as 3 correntes e trabalha um ponto picô. Um ponto baixo no próximo ponto, e no seguinte ponto baixo, aí subimos as 3 correntes para fazer o nosso ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto, e assim eu sigo, um ponto baixo com picô e um sem, um com e um sem, até completar esse meu bloquinho aqui. Cheguei, então, aqui no final desse meu motivo, olha só, então, a gente começou a trabalhar aqui o nosso canto, certo? Então, chegando aqui, faz o último ponto, fazemos uma corrente e um ponto baixo pegando essas 2 alças aqui da nossa peça. Uma corrente, e agora seguimos trabalhando novamente no nosso bloco aqui, um ponto baixo e um ponto baixo com picô, para totalizar aqui os meus 4 pontos picôs, que daí eu tenho aqui no meu total de 9 pontos da carreira anterior, certo? Então, aqui não tem segredo, é sempre um ponto baixo com picô e um ponto baixo sem. Aí, eles não ficam tão juntos e a gente consegue ver bem certinho esse detalhe do ponto picô na peça, que é um acabamento que fica super legal. Inclusive, você pode usar em outras peças também, que fica super bacana. Olha só, terminei então aqui esse motivo. Então, aqui no meu canto, no meu bloquinho de 11 pontos, eu vou ter 5 pontos picôs. E nos demais, que eu tenho 9 pontos, serão apenas 4. Terminando aqui, você vai fazer uma corrente, vai pegar essas 2 alças aqui do ponto, um ponto baixo, uma corrente, e segue trabalhando dessa forma por toda a sua carreira. Então, aqui, olha só como ele fica, tá vendo? Fica super bacana, então, o único lugar diferente que a gente faz é aqui nesse canto, mas não tão diferente, porque a gente segue a lógica e fica 5 pontos picôs. Aqui, como a gente tem 9, então ficam 4 pontos picôs, e você percebe que eles não ficam tão juntinhos, fica bem clean, fica bem separado ali, e você consegue deixar a sua peça bem harmoniosa fazendo dessa forma. Vou trabalhar aqui por toda a minha carreira, seguindo aqui essa instrução que eu te passei, e no final eu volto para mostrar. Trabalhei, então, por toda a minha carreira. Olha só que legal que fica esse nosso bico, olha que bacana. Então, trabalhei aqui por toda a minha carreira, fiz toda a volta da minha peça, olha só que legal que ele vai ficando. Agora, para chegar ao final, depois que eu dei toda a volta aqui na minha peça, trabalhei todos os cantos, vou fazer aqui o meu último motivo, faço a corrente, ponto baixo pegando as 2 alças ali de 3 correntes, uma corrente, e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Feito isso, eu vou cortar o meu fio, trago ele todo pra frente, coloco a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, trago o meu fio lá pra trás, jogo ele lá pra trás. Aqui, nessa peça, eu tenho o meu fio do início e o do final, então, eu vou dar 2 nozinhos aqui, vou ajustar aqui as 2 pontas desse fio, e aí, vou usar a agulha de tapeçaria para fazer esse arremate e os outros arremates que precisam ser feitos na peça também. Aproveito que eu tenho essa carreira aqui de pontos baixos com ponto picô, trago o meu fio, né, insiro ela ali por alguns pontos e passo esse meu fio ali,
já para fazer esse acabamento dessa peça. Então, a gente ajusta bem, olha só. E aí, ele fica bem preso ali, você já pode cortar o fio. Eu vou fazer aqui o arremate dos outros fios, das trocas de cores que eu tenho aqui, e aí eu já volto para mostrar essa nossa peça pronta. E a nossa peça ficou prontinha, olha só que linda que fica essa combinação de cores, olha só que bacana que fica. Além desse bico maravilhoso aqui para você fazer aí, pode ser feito em peças retangulares também em peças ovais, caso você queira fazer. Veja que linda que ficou essa nossa peça. Então, aqui de largura, a gente tem 50 centímetros e de comprimento, nós temos 98 centímetros, tá? Então, essa foi a medida que ficou a peça, uma base para você, para quando você for fazer a sua. E tirando aqui o nosso bico, se você fizer só essa peça, fica um tapete dupla face, porque a gente trabalha em carreiras de direito e avesso. E fica realmente uma peça lindíssima, uma combinação de cor muito legal para você fazer, para vender, para presentear, para usar na sua casa. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!